Dita a palavra de Deus. Pode vir, irmão Tiago. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 18, e o versículo 30. Na página 467 do Antigo Testamento, para quem tem a Bíblia do culto, página 467, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz: Então Elias disse ao povo, a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Desse texto, irmãos, nós vamos ficar apenas com a última parte dele, que é uma afirmação. Elias, ele está fazendo aqui uma afirmação, e ele diz: e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Os irmãos sabem muito bem que essa parte das Escrituras, da palavra de Deus, está falando de quando os profetas de Baal, ou seja, os sacerdotes, os profetas dos falsos deuses, vamos colocar na linguagem de hoje, daqueles que são contra o Senhor, foi chamado por Elias para um desafio. E Elias, aqui ele chega no monte, aonde esse desafio ia ser feito, e lá nesse monte existia um altar. Um altar é o lugar mais elevado. Por exemplo, na nossa casa, nós temos altares dentro da nossa casa. A mesa é um lugar elevado. A cama é um lugar elevado. E o altar estava no monte. O monte já é um lugar elevado. Só que nesse monte, veja bem que o altar ele estava quebrado. Os irmãos sabem muito bem que o altar, quando fala do Antigo Testamento, está falando de lugar onde é oferecido, aonde é depositado a oferta, aonde é depositada a oferenda, aonde é depositado o culto. E o altar estava quebrado. Tem muitas pessoas que elas valorizam não o altar, mas o que vai estar em cima do altar, ou seja, a oferta, o culto. Mas a oferta, ela tem que ter uma base de sustentação. Quando a gente fala oferta, é aquilo que é oferecido a Deus. Oferecido a Deus. Ela não, a gente não oferece nada a Deus ao vento, ao léu, sem uma base, sem uma fundamentação.
E a fundamentação, Elias, ele não poderia chegar lá e colocar a oferta para Deus, ou seja, o altar, vamos dizer assim, está lá. Ele não poderia colocar no chão, ele não poderia colocar em um outro altar que estava sendo dedicado a outros deuses. Ele não poderia fazer isso. O altar, ele é importante, assim como aquilo que vai ser oferecido em cima dele também é importante. Tem muita gente que dá valor à oferta. O que é a oferta? É o meu glória a Deus. É a oferta. É o que vai em cima do altar. É o meu aleluia. É o meu dinheiro. É o meu tempo. Mas tudo isso não é base, não é fundamentação. Isso é o oferecimento. Antes de eu oferecer qualquer coisa para Deus, eu tenho que estar com o altar arrumado. Trazendo para o Novo Testamento, quem é o altar? Somos nós mesmos. E quem é a oferta? Somos nós. Veja bem que em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele diz isso de forma categórica, de forma afirmativa. Ele diz assim na página 222 do Novo Testamento: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Veja bem, ele não está dizendo rogo-vos que apresentei o vosso espírito. Ele não diz rogo-vos que apresentei a vossa alma. Ele diz assim: rogo-vos que apresentei os vossos corpos. O corpo é a carne, é essa matéria em sacrifício. O sacrifício é o que vai em cima do altar, é em sacrifício vivo. Mas para mim apresentar esse corpo em sacrifício, é preciso ter um altar. Aleluia! Tem muita gente que apresenta o corpo para Deus, que levanta a mão, que faz isso e aquilo outro, mas o altar está quebrado. Tem a oferta, está ofertando, está cultuando, mas não está subindo, porque precisa de ajustes. A gente vê muita palhaçada, muita brincadeira, muita falta de temor. Mas a Deus, irmãos, ninguém engana. Porque Deus, Ele não vai ver primeiro. O apóstolo Paulo está falando: apresenta o vosso corpo, que é a matéria. É isso, é o que nós estamos aqui agora. Nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus. Mas o altar, ele tem que estar ativo. E tem muita gente que não entende isso, como uma certa mulher também não entendia. Quando nós vamos lá para João, no capítulo 4, a mulher que estava no poço com Jesus, ela não entendia. Ela dizia assim,
no verso 20, capítulo 4, verso 20. Nossos pais adoravam nesse monte. Monte é o lugar elevado. Monte, naquela época que ela estava falando, foi porque eles implantaram outro culto nesse monte, que era o culto dos samaritanos. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que o lugar é em Jerusalém. Mas ela não tinha entendido ainda qual lugar é esse, qual altar é esse, qual é o altar que tem que estar ligado. E Jesus, ele vai dizer para ela que qual é o altar. Ele diz assim, ó: mulher, no 21, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, então o altar não é um lugar físico. A oferta, ela é física. A oferta é visível. Mas o altar, ele não é visto por homem. E ela diz, Jesus diz: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, Jesus está falando com ela. Porque a salvação vem dos judeus. Mas agora ele diz, ele bota um mais aí, ó. Mas, tem muita gente que está adorando, irmãos, na igreja. Tem muitas pessoas que estão ofertando, mas elas nem sabem o que elas estão fazendo. Elas não têm consciência do ato. Elas não têm consciência do que elas estão fazendo. Para que ela faz aquilo? Para que ela ora? Para que ela jejua? Ela pensa que ela jejua para Deus quebrar uma obra de macumba. E não é isso. Nós estamos ofertando para que nós venhamos a agradar a Deus. E ele diz assim: a hora vem, que a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O altar, então, meu irmão, é o teu espírito. O teu espírito tem que estar pronto. A Bíblia diz, fala bem assim, que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo fala assim, ó: apresentei a vossa carne, o vosso corpo como oferta em cima do espírito. O teu espírito tem que estar ativo. O homem ele é composto por espírito, pela alma e pelo corpo. Se você pode oferecer o seu corpo, mas se o seu espírito não estiver vivo, não adianta nada, porque não tem o altar vai estar quebrado, o altar não vai estar funcionando. O espírito tem que estar funcionando. Será que o teu espírito está ativo? O espírito do homem tem que estar ativo. Se o espírito do homem, dentro do homem, não estiver ativo, não adianta exterioridade, porque o poder, a virtude, ela vem não do corpo, ela vem do espírito, passa para a alma e extravasa pelo corpo, e do corpo passa para quem está do lado.
E Elias, ele reconheceu isso. O que é o altar quebrado? É o espírito que aqui na igreja ouve a palavra de Deus, mas quando sai daqui é altar para o diabo, é o altar para Satanás. Não tem como você, o seu espírito aqui, dizer assim: eu amo a Deus, mas lá fora praticar coisas que são injustas, coisas que te levam ao pecado e que faz o outro pecar. Isso é o desajuste. Então, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo, para ele ativar o espírito do homem, é preciso que haja uma exclusividade na vida do homem e da mulher. Qual é a prioridade? A sua prioridade são as coisas desta terra? Então o altar ele não está ajustado. E a Bíblia diz que Elias ele consertou o altar, ninguém estava usando mais aquele altar. A nossa vida, quando nós vemos para a igreja, a gente entra em algo automático, que a gente pensa que a gente está com Deus, mas na verdade Deus já não está conosco. E isso é perigoso. Em uma certa igreja, lá em Apocalipse, tinha uma igreja que eles acreditavam que Deus estava com eles, porque eles tinham riquezas, eles eram ricos, aparentemente, fisicamente, parecia que Deus estava abençoando eles, porque a igreja era rica, era próspera, estava cheia. Mas a Bíblia diz que Jesus chega e fala bem assim: vocês não passam de pobre. Eles pensavam que era rico. Desgraçados, eles pensavam que era o cheio da graça. Cego, eles pensavam que via tudo, mas eles estavam cegos. E nu, eles pensavam que eles se vestiam esplendidamente, mas espiritualmente eles estavam nus. Então, nem sempre aquilo que aparece ser é. Quando Elias olhava talvez para aqueles altares a Baal, aparentemente parecia que era altar de Deus, mas na verdade o altar de Deus era aquele altar furreca, aquele altar quebrado, que precisava ser consertado, para que Deus pudesse receber a oferta que estava sendo colocada ali em cima. Para que Deus recebesse era necessário. Você não pode oferecer para Deus o que está estragado, o que não presta, o que você não usa, o que você não dá valor, o que você despreza. Você não pode oferecer para Deus aquilo que não vale nada, nem para você. E é assim que as pessoas estão agindo hoje. Elas oferecem só aquilo que não vai fazer falta para elas. Mas Elias, ele antes de oferecer qualquer coisa, ele reparou aquilo que ia receber, aquilo que ele ia dar para Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele reparou o altar. Concluindo, depois que ele repara o altar, ele coloca as pedras no devido lugar,
ele faz tudo certinho, deixa o altar afinado, ele deixa bonitinho. Agora ele ajoelha, ele ora, ele pede para Deus receber o culto dele. Será que você, quando vem para a igreja, você ora para Deus e fala bem assim, mesmo se a sua vida, irmão, estiver direitinha, mesmo se o seu altar estiver afinado, mesmo se a sua vida estiver no prumo, mas se você não pedir para Deus receber, Ele não vai receber. Você tem que dizer para Ele, aqui está o meu louvor, aqui está a minha adoração, aqui está a minha vida, porque a maior oferta que Deus quer é a nossa vida. Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí agora ele diz, agora para receber, não é nós que vamos levar para o céu aquilo que nós temos para Deus, não. É Ele que desce e leva. Porque quando nós oferecemos o sacrifício, glória a Deus, sobe para as narinas de Deus a oração como um incenso, como um perfume suave. E quando você ora, Deus ele não ouve talvez com o ouvido, mas Ele ouve com as suas narinas, porque Ele sente o cheiro suave da sua oração, e Ele olha para baixo e vê o seu sacrifício, e aí Ele desce para receber aquilo que você tem dado para Ele. Tem muitas pessoas que falam assim, eu vou para a igreja para receber, mas na verdade o culto, nós não temos que receber nada, é Deus que tem que receber. Nós temos que chegar aqui, oferecer a nossa vida, o nosso sangue, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo para Ele. Quando Ele vê, observar, e Ele vê, de fato, a Bíblia diz que Ele desce, como Ele desceu para Elias, e a Bíblia diz que Ele desceu e sugou até a água que Elias tinha derramado em volta do altar, não sobrou nada, Ele levou tudo. Agora, o que é que nós temos ofertado para Deus, irmãos? E eu não estou falando só de dinheiro, não, eu estou falando da nossa vida. O que você tem ofertado? Agora, antes da oferta vem um altar. Será que o teu espírito está assim com o Espírito Santo? A Bíblia fala assim, ó, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, ou seja, conversa com o nosso espírito, e diz assim, ó, você é filho de Deus. Será que essa convicção chegou no teu coração? Isso é ter vida no altar. A certeza que Deus está conosco. A certeza que Deus ele está na nossa vida. A certeza que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita, mora, está em vós. Será que você realmente tem o Espírito de Deus na sua vida? Porque quando nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, Ele vai testificando, Ele vai testemunhando, dando testemunho.
um testemunho interno, um testemunho dentro de nós, um testemunho que vem do céu. O próprio Deus falando conosco de nós mesmos. Será que Deus, na sua vida, Ele elogia você? Deus, Ele está querendo elogiar você dentro de você. Falar assim, você é filho de Deus. Mas, antes de tudo isso, é necessário estar com o nosso altar reparado. Depois, oferecer aquilo que tem valor para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a partir daí, orar, pedir para Deus, receba aquilo que eu estou te dando, Senhor, a minha vida, a minha alma, o meu corpo, receba. Você tem que falar com a sua voz, tem que sair de dentro de você, assim como a palavra de Deus saiu de dentro de Deus, a sua palavra para Deus tem que sair também de dentro de você, sair com a sua voz, não é um pensamento, é a força que você vai impor para botar isso para fora. Se não fizer isso, o altar, ele ainda vai estar quebrado. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus, e que durante esse mês de janeiro possamos aproveitar o período de oração para ajustar o nosso altar, como o pastor Emanuel falou hoje no início do culto, para nos colocar diante de Deus e pedir para que Deus receba a nossa vida como um sacrifício santo, puro e agradável a Ele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A igreja de pé, irmãos. Quem crê que Jesus, Ele cura? Quem crê que Jesus cura? Quem crê que Jesus está aqui presente aqui agora? Quem crê que Jesus salva, diga amém. Quem crê que Jesus salva vai sair daqui salvo hoje. Quem crê que Jesus batiza com o Espírito Santo, diga amém. Então você vai ser batizado se você crer. Bendito seja o santo nome de Jesus. Eu vou orar aqui e logo após a minha oração nós vamos ungir esses irmãos que estão enfermos com azeite. Quem crê que Jesus cura através da oração da fé, que é a última oração significa e simboliza a oração da fé, e quem crê na unção com óleo, porque Jesus disse assim na boca do presbítero Tiago: se estáis alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre as pessoas enfermas, em nome do Senhor. E a oração, olha bem, irmãos, não é qualquer oração não, hein? A oração da fé. Se nós orar aqui sem fé, não adianta nada. Amém? Se essa corrente de oração crê em Jesus e tem amor por essas pessoas enfermas, Jesus vai fazer um milagre aqui extraordinário aqui agora. Porque os elos têm que estar unidos. Feche os seus olhos e vamos orar. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, a tua igreja confessa perante o Espírito Santo que está presente, que nós cremos que o Senhor cura. E aqui tem 1, 2, 3, 4 pessoas enfermas. Nós cremos que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Eita glória!
Nós cremos que o Senhor salva. E nós cremos que o Senhor irá nos arrebatará para o céu, brevemente. Portanto, o Espírito de Deus toca agora na vida da irmã Carmen. Repreenda a febre, repreenda a dor de cabeça, repreenda a tosse, repreenda a gripe. Sai agora, em nome de Jesus Cristo, na vida da nossa irmã Marlir, na vida do evangelista Tiago, que se encontra gripado, na vida do irmão Arthur, que se encontra também gripado, em nome de Jesus. Esta gripe para Jesus não é nada, e nós repreendemos agora, pelo poder da corrente de oração, porque a oração da fé, ela salva, a oração da fé, ela cura, a oração da fé, ela expulsa demônio, a oração da fé, ela batiza com o Espírito Santo, a oração da fé, ela faz milagre. Portanto, cai agora por terra todo tipo de doença, todo tipo de males, todo tipo de enfermidade. A palavra do Senhor nos afirma, nos diz: o que os médicos não podem fazer, o Senhor faz, e que o Senhor não faz, o Senhor promete que os médicos faz. Portanto, meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos, e em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, caia por terra agora, saia a enfermidade. Jesus já levou com ele no Calvário toda doença, toda enfermidade. Sai e não volte mais, em nome de Jesus. Despede-nos agora, Senhor Jesus Cristo, na sua santíssima e poderosa paz. Muito obrigado pela manhã, pela tarde, por este culto abençoado. Agora leva os teus servos em paz, dê um descanso abençoado, um descanso feliz na vida de cada um. É o que nós te pedimos, porque cremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.